Retomar a gravação. Agora tá gravando? Apareceu aí para vocês? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. Eu apareci aí? É estranho, agora eu não me vejo em lugar nenhum, porque eu pus várias câmeras. Agora não... Talvez agora seja mais solitário. Hã? Talvez agora seja mais solitário. Mais estranho falar sozinho. É muito estranho. É a coisa que eu odeio dessas aulas assim, é justamente isso. Não conseguir olhar para vocês, não conseguir ver vocês. Tá legal? Tá pegando a lousa toda? Tá? Sim, prof. Então, Tá pegando até um pouco a mais. Então, beleza. Nem podia estar de cueca, né? Eu tinha que estar de bermuda. Eu tive que escolher uma bermuda nova, arrumadinho. Mas outra coisa que eu tô adorando, gente, eu dou aula de chinelo todos os dias. Olha que maravilha. São vantagens da tecnologia. Vocês não conseguem ver meu pé mesmo, então estou dando aula de chinelo todo dia. Bom, vamos lá. Vou falar hoje sobre Arrhenius. Quem que foi Arrhenius? Na verdade, Arrhenius, ele foi o cara que basicamente criou toda a química inorgânica. Então, todos os conceitos de química inorgânica são conceitos de acordo com Arrhenius. Então, Arrhenius é por muitos considerado o pai da química inorgânica. Arrhenius, ele determinou diversas coisas, mas, na verdade, ele percebeu lá que a química inorgânica ia precisar de algumas subdivisões, algumas classificações, quando ele começou a estudar propriedades de compostos iônicos. Então, na verdade, o princípio, né, o começo do estudo do Arrhenius foram os compostos iônicos. Ele começou a estudar os compostos iônicos. Aí, conforme ele ia estudando os compostos iônicos, ele foi percebendo, vamos dizer assim, que esses compostos iônicos tinham características diferentes. Ele achava que os iônicos eram exclusivos, que só os iônicos podiam fazer algumas coisas, como, por exemplo, se dissociar e conduzir corrente elétrica. Soluções aquosas conseguirem conduzir corrente elétrica. E aí, conforme foi passando, né, conforme ele foi estudando, ele foi percebendo que outro grupo, outra parte lá dos compostos inorgânicos também conseguia fazer isso. Eu fiquei pensando em várias formas aí, porque assim, normalmente quando eu dou essa aula, eu faço uma lousa grande e peço inclusive para vocês anotarem no papel deitado. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um esqueminha aqui e depois eu vou mandar para vocês uma foto de um papel que eu fiz, uma folha sulfite que eu fiz, com ele bonitinho. Então aqui eu vou pôr várias abreviações para eu conseguir, nessa minha lousa gigante, conseguir colocar tudo que eu preciso colocar. Dá logo, Oi? Tô batendo. É o mic de alguém que tá aberto. Eu não entendi, gente. Vocês falaram comigo? Não, prof. Então tá bom. Esther, o microfone. Meu microfone tá aberto? Sim. Sim. Você vai bater o em vídeo quem, tá mulher? falando bastante pra mim Eu e acho acho que que era só pro amanhã. Ian também. Eu não sei o que deve ser. Professor, Oi. então você recomenda a gente, tipo, meio que esperar o seu negócio deitado lá que você Dani, falou pra tirar tá foto? travando. Ai, Como que é? Deixa eu voltar aqui pra minha cadeirinha. Eu tô aparecendo aqui pra vocês. Oi. Não, é que pelo que eu entendi, ela queria saber se era pra, tipo, anotar as coisas deitado, sabe? Isso, na verdade, assim, gente, lá no vetor eu usava umas 4 partes da lousa, umas 3 partes da lousa, assim, para escrever. Então, você precisava ficar deitado. Minha luz está
eu virei a luz para pegar a coisa, ela ficou aparecendo no cantinho do vídeo aqui. Então, normalmente, o que eu peço para vocês é anotarem deitado, assim, anotar no papel deitado. Porque daí fica mais fácil de você visualizar. Mas se vocês quiserem ir anotando normal que eu for passar na lousa, depois eu vou mandar uma foto do esquema numa folha sulfite, assim, vou fazer bonitinho o esquema e eu mando a foto do esquema para vocês. Então, se vocês quiserem ir anotando normal, porque aqui eu vou tentar resumir na lousa, e é capaz de eu ter que usar pelo menos umas 2 ou 3 lousas dessa, então não vai ficar contínua. E aí depois eu ponho contínuo para vocês, eu mando lá uma fotinho para vocês, tá bom? Aí é mais tranquilo. Então anota do jeito que vocês preferirem, e aí eu mando uma fotinha bonitinha para vocês de como eu queria que ficasse, mas minha lousa não permite. As dúvidas aqui não é nada demais, né? Bom, vamos voltar lá. Então, assim, o Arrhenius, então, ele começou a estudar os compostos inorgânicos. Ele acreditava que os inorgânicos eram especiais, que só os inorgânicos faziam algumas coisas. E depois ele percebeu que não. Que alguns outros compostos não iônicos também tinham essas características. Bom, Arrhenius, basicamente, ele estudou os comportamentos das soluções aquosas desses compostos. Então, da solução aquosa dos compostos iônicos e dos compostos moleculares. Vocês já tiveram ligação química. Então, o que são os compostos iônicos? Os compostos iônicos são aqueles formados por ligação iônica. São aqueles formados por metal e ametal. Tudo bem? Então, para ser composto iônico, precisa ser formado por um metal, que forma o cátion, e um ametal, que forma o ânion. Esses compostos iônicos, quando dissolvidos em água, quando a gente joga esse composto iônico na água, o Arrhenius percebeu que eles sofriam 2 processos. Gente, cuidado com isso, porque assim, a gente escreve os 2 processos separados, a gente descreve os 2 processos separados, mas na verdade isso aí basicamente acontece junto. Então esses 2 processos acontecem assim, no mesmo momento praticamente, né? Então eu peguei o composto iônico na água, um composto que tem um cátion e um ânion, e joguei na água. Bom, joguei o cátion e o ânion na água, o que acontece quando eu jogo ele na água? Ele sofre uma dissociação. Eu queria que essas 2 palavras aí... Não. Deixa eu apagar, gente. Volta. Pulei um passo. Jogo na água, acontece uma dissolução. O que é a dissolução? É o composto iônico. Bom, gente, composto iônico sólido na temperatura ambiente. Lembra lá das características do composto iônico? Altas temperaturas de fusão e ebulição, sólido na temperatura ambiente, conduz corrente elétrica quando dissolvido em água e fundido, né? São características dos compostos iônicos. Bom, esse cara é sólido na temperatura ambiente. Joguei os compostos iônicos na água, ele sofre uma dissolução. Ele forma, sei lá, vou pegar um exemplo real aqui. Eu pego o NaCl aqui, sólido. Joguei na água, ele sofre uma dissolução, ele forma o NaCl aquoso, o NaCl dissolvido em água. Tudo bem? Tranquilo? Como o NaCl dissolvido em água, aquoso, ele vai sofrer mais um processo. Depois que ele foi dissolvido em água, depois que ele está no estado aquoso, ele sofre a dissociação. Essa é, vamos dizer assim, a coisa importante aqui do que a gente está estudando hoje. Por quê? Quando o NaCl, que estava sólido, que foi dissolvido em água,
sofre a dissociação, aqui o que significa dissociação? Separação. Então, o íon Na+, e o íon Cl- se separam. Professor, Oi. você não consegue colocar essa parte aí na outra câmera? No outro vídeo. Não sei se dá pra entender o que eu tô falando. Porque aí tá travando muito o vídeo para algumas pessoas. E aí a gente só escuta o som, mas o vídeo não funciona. Ixi. Não, então calma aí. Nessa câmera que você tá agora, não trava, mas no outro trava. Entendi. Essa câmera é meu computador. A outra... Então vamos... Calma aí. Deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu ver. Mas aí eu não vou ficar com fundo legal. Olha que triste. Deixa eu tirar meu tripé. Vocês estão vendo outra câmera aí ou não? Não. Você pausou o compartilhamento dela. Ah, graças a Deus. Eu virei e pegou toda a bagunça da minha casa. Vamos lá. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso para derrubar as coisas. Mas essa é muito baixa. Deixa eu tenho um super banquinho aqui. Gente, tá certo. Fiquem olhando para a parede, vocês estão de castigo. Enquanto eu ponho o banquinho aqui. Tá alto o suficiente. Vocês voltam a ver a louça. Agora ficou bom? Sim. Deixa eu pôr ali, porque se pegar aquele cantinho ali, ó, do quartinho, a Tamira me mata. Que é o quartinho da bagunça ali. Tá pegando a louça toda? Tem um reflexo no canto da louça? Ah, prof. Oi? Sim. Tem um reflexo no canto da louça? Tem. Aparece. Ficou muito escuro ou não? Não, Não. tá bom. Então, beleza. Valeu, professor. Melhorou, gente? Sim, aqui no outro tava travando muito. Não era para todo mundo, mas tava. É que é compartilhamento do celular. Eu usei o celular como webcam. Pode ser que tenha dado algum problema. Desliguei na outra. Olha minha caixinha de som para escutar você. Alguém fala alguma coisa só para ver se eu estou escutando todo mundo. Tá escutando, prof? Agora ligou minha caixinha. Agora foi. Bom, gente, é isso. Mudei toda a minha gambiarra para o outro lado agora. Melhorou? Agora. Então, beleza. Então vamos continuar. Agora é legal porque eu consigo ver vocês. Eu só preciso ficar esperto para andar aqui e pular o fio da minha luz, senão... Beleza. Então vamos lá. Ó. Então, quando a gente está falando dos compostos iônicos... Isso. Então, quando a gente está falando dos compostos iônicos, eles vão sofrer dois processos consecutivos. Então, quais são esses dois processos? A dissolução, primeiro a gente dissolve eles em água, e a dissociação. O que é a dissociação? A separação mesmo. Então, eles vão, os compostos iônicos, vão se separar. O Na+, vai ficar separado do Cl-. Então, quando a gente trabalha com os compostos iônicos, sólidos na temperatura ambiente, mas que eles podem conduzir corrente elétrica em solução aquosa. Por que eles conseguem conduzir corrente elétrica em solução aquosa?
Justamente por isso, porque eles têm íons livres. Então, o Arrhenius que descobriu tudo isso. O Arrhenius que descobriu que os compostos iônicos em solução aquosa conduzem corrente elétrica. Conduzem corrente elétrica por quê? Justamente por isso. Porque eles possuem íons livres. Então, quando a gente fala dos compostos iônicos, todas aquelas características importantes dos compostos iônicos são justamente em cima desse fato, vamos dizer assim, dessa característica dos compostos iônicos sofrerem esses dois processos, dissolução e dissociação. Por que eu quero que vocês tomem cuidado aqui? Principalmente para a Unicamp. A Unicamp ela tem um negócio que, se você errar esses dois termos, ela simplesmente cancela a nota daquela questão. Gente, a Unicamp é muito bacana em um monte de coisa. Né? Nas 2 vezes que eu fui lá nos cursos de formação para professor, que a gente, né, a Unicamp ela se abre para isso, os outros vestibulares não fazem isso, a gente conversa com os caras que montam a grade de correção da Unicamp, então é muito bacana por causa disso, eles são muito abertos nesse sentido. A Unicamp lá, ele mostra uma grade de correção, coisas que eles vão aceitar e coisas que eles não vão aceitar. E uma das coisas que eles foram categóricos é isso. Quando o aluno trocar a dissociação pela ionização, está zerada a questão. Então, toda vez que você tiver que falar de dissociação, você tem que falar de dissociação. Toda vez que você tiver que falar de ionização, você tem que falar de ionização. Você não pode misturar essas duas coisas. Porque se você trocar essas duas coisas, eles vão ser rigorosos lá e eles vão cancelar a sua nota. Então, tipo, o item que você confundiu é 0. Mesmo que você tenha feito tudo bonitinho, trocou esses dois termos, já era. O que é a ionização? A ionização ela vai acontecer para compostos covalentes. Os compostos covalentes, eles são formados por ametais. Então, os compostos covalentes aí formados por ametais, eles vão poder sofrer um processo parecido com a dissociação. Parecido, não igual. Eu tô... Na hora que eu ver pro cantinho, eu sumo. Deixa eu virar mais assim. Senão fica cortando metade de mim, eu fico triste. Então, os compostos covalentes, eles vão poder sofrer um processo parecido, mas não são todos. Então, aqui vocês têm que tomar alguns cuidados. Eu já vou previamente separar os compostos covalentes em 2 grupos. Os ácidos e a amônia. E os outros. Ácidos e amônia são os compostos iônicos que vão sofrer processos parecidos com os compostos... são os compostos covalentes que vão sofrer processos parecidos com os compostos iônicos. Então, quando a gente pensa no ácido e na amônia, eles também sofrem dissolução. A maioria dos ácidos que a gente usa no nosso dia a dia são ácidos oxigenados. Então, a gente tem oxigênio ligado com hidrogênio. Vocês já começaram a aprender forças intermoleculares, polaridade, ligação de hidrogênio? Ainda não. Eu vou precisar de um termo desse. Bom, mas vocês lembram aí do ensino médio o que é ligação de hidrogênio, né? Pelo menos, ou não? Bom, rapidinho. Sim, a ligação que faz com FON. Isso, hidrogênio ligado a FON. Então, você tem 3 substâncias, flúor, oxigênio e nitrogênio. Ligado a hidrogênio, ela vai conseguir fazer a ligação de hidrogênio. Bom, os ácidos oxigenados têm oxigênio. E a amônia tem o nitrogênio ligado ao hidrogênio. Na verdade, dos compostos que poderiam aí, né, fazer esse processo, os ácidos vão ser muito mais relevantes do que a amônia. E dentro dos ácidos, os ácidos oxigenados vão ser mais importantes do que os não oxigenados. Mas a gente vai falando sobre isso
nas próximas aulas. Então, quando eu penso num ácido ou na amônia, eles sofrem dissolução justamente por isso. Porque são compostos muito polares. Então, eles sofrem a dissolução. Sei lá, vou generalizar aqui, ó, vou pegar um ácido qualquer, um HX. Então, aqui, na origem, ele não precisa obrigatoriamente ser sólido. Então, eu tenho ácidos no estado líquido, eu tenho ácidos no estado gasoso, até tenho ácidos no estado sólido. Mas, na verdade, quando a gente for estudar a definição de ácido, a gente vai ver que quando ele está aqui puro, a gente nem considera ele ácido, né? Para ser ácido, ele tem que estar em solução aquosa. Então, os ácidos basicamente sofrem a dissolução. E quando o ácido sofre a dissolução, ele sofre o processo de ionização. Então, aqui, ó, cuidado com esses dois caras para você não confundir. O que é a dissociação? É a separação dos íons de um composto previamente iônico. É a separação dos íons aqui, ó, já existentes. O que é a ionização? Ionização é a formação de íons. Formação de íons como? Como que eu consigo formar íons? A partir de um composto molecular, a partir de um composto formado por ligação covalente, eu consigo formar íon. A ionização vai separar os componentes e vai formar íon. Gente, como isso aqui acontece, eu já mostro para vocês na próxima lousa. Só deixa eu completar essa, aí eu apago tudo e aí mostro a ionização para vocês lá na lousa. Mas o que é importante aqui para vocês? Tanto na dissociação quanto na ionização, eu tenho o quê? Íons livres no estado aquoso. Bom, se eu tenho íons livres no estado aquoso, eu tenho a possibilidade de fazer, eu tenho a possibilidade de conduzir corrente elétrica. Então, tanto o produto da dissociação quanto o produto da ionização, de novo, faltou espaço. Bom, vamos puxar setas, vai. Já que a gente não tem espaço, a gente puxa a seta. Tanto o produto da dissociação quanto o produto da ionização vão formar soluções eletrolíticas. Esse nome foi criado lá pelas definições de Arrhenius. O que é uma solução? O que é uma solução eletrolítica? É uma solução que tem capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, se você estiver copiando aí, se você conseguir pôr, né, então aqui uma setinha, solução eletrolítica, aqui outra setinha, solução eletrolítica, fica mais bonitinho e organizado. Mas os dois, tanto o produto da dissociação quanto o produto da ionização, conseguem conduzir corrente elétrica. Se eles conseguem conduzir corrente elétrica, o que acontece? Ele vai ter uma solução eletrolítica. Só para completar essa lousa e eu desenhar depois a ionização para vocês, os outros compostos covalentes, e quem está aqui nesse grupo dos outros compostos covalentes, principalmente os compostos orgânicos, né? Então, que você vai estudar lá na frente de química orgânica, daqui a pouquinho você já entra em orgânica e vai com química orgânica até o final. Os compostos orgânicos, basicamente, têm... como eu vou dizer, os compostos orgânicos, basicamente, nenhum deles se encaixa aqui. Tem até os ácidos orgânicos, mas eles são ácidos muito fracos. Eles têm pouca capacidade de sofrer ionização. Então, os compostos orgânicos, basicamente, vão estar aqui nesse grupo. Sei lá, um exemplo do nosso dia a dia de quem está aqui nesse grupo, açúcar. Açúcar, ela pode sofrer a dissolução. Você joga açúcar na água, ela se dissolve. Só que o que acontece com o açúcar dissolvida na água? Nada.
Então você pega lá um potinho de açúcar, joga o potinho de açúcar na água, mexe, dissolveu o açúcar na água. E que mais? Mais nada. Então aqui, depois da dissolução, esses outros compostos ainda podem sofrer novos processos. Dissociação para os compostos iônicos, ionização para os compostos moleculares, lá os ácidos e a amônia, mas os outros compostos moleculares, os outros compostos covalentes, não conseguem sofrer nada. Não acontece nada com eles. Simplesmente eles ficam do jeito que estão. Então, como eles simplesmente ficam do jeito que estão, eles simplesmente não sofrem mais nada, eles não conseguem formar esses íons. Se eles não conseguem formar esses íons, o que acontece? Aqui, a dissolução disso forma uma solução não eletrolítica. De verdade, gente, o que o Arrhenius esperava? Porque ficou um pouquinho mais escuro, mas não teve reflexo lá, né? Tá uma bola aqui. O áudio tá falhando? Tá normal pra Não, mim, aqui tá prof. bom. Sim. Tá indo bem? Então tá bom. Qualquer coisa avisa aí. Prof, esse segundo caso, desculpa te interromper, é o que ocorre quando a gente faz com a maioria dos compostos orgânicos, quando a gente quer dissolver eles? Tipo, só abaixar a concentração? Isso, é uma diluição. É que assim, a dissolução é o fato de dissolver em água. Aí a diluição é você aumentar o volume do solvente para diminuir a concentração. Mas você só está diluindo, então você só está pondo mais água e a solução, no geral, não está sofrendo nada. É que, na verdade, a diluição pode ser feita em qualquer um dos casos, né? Eu posso fazer uma diluição de uma solução de NaCl, sei lá, água do mar. Vou lá, pego um balde lá com água do mar e depois eu jogo água doce. Então eu estou diminuindo a concentração de sal. Você pode fazer nos compostos iônicos também, você pode fazer nos ácidos, na amônia, não tem problema. Mas quando você está preparando solução de compostos orgânicos, é justamente isso mesmo. Você só adicionar água e a água só vai aumentar o volume de solvente e diminuir a concentração. Não vai mudar nada além disso. Dá para pensar assim, sem problema. Prof, Oi, quem me chamou? visualmente não tem diferença da dissociação e da ionização. Não, como eles formam solução, e solução é um sistema homogêneo, na verdade, visualmente você não consegue diferenciar os três. Você não consegue falar, não, tô vendo que aconteceu a dissociação, ou tô vendo que aconteceu a ionização. Tô vendo que não aconteceu nada, só a dissolução. Você não consegue diferenciar isso. Por que você não consegue diferenciar? Você está formando solução. Então você está formando composto homogêneo. Então você está formando composto homogêneo, você não vai conseguir ver, né? Então visualmente, na verdade, nenhum desses são detectáveis. O que o Arrhenius fez para conseguir enxergar isso? O Arrhenius ele esperava, na verdade, esses dois casos. Ele esperava que os compostos iônicos sofressem a dissociação, porque ele queria, na verdade, justificar um fato que ele estava observando, e a dissociação servia para justificar esse fato, e os compostos covalentes não sofriam essa dissociação. Então, só formavam soluções não eletrolíticas. Ele esperava esses dois extremos. E aí, no meio da pesquisa dele, ele percebeu o meio aqui. Ele percebeu que alguns compostos covalentes sofriam o processo e formavam íons livres. O que o Arrhenius fez para estudar isso? Acompanhe o que eu vou falar, porque eu desenho muito bem, né? Então você tem que ter criatividade. Ele pegou um pedaço de madeira, aí ele pôs um soquete de lâmpada assim, ó, nesse pedaço de madeira. Aí ele pegou os fios desse soquete. Um fio, ele ligou na tomada, finge que aqui tem uma tomada. Deixa eu ver. Não.
Tem que ter um circuito aberto. Maio. Como que eu vou desenhar? Vai. Um pedaço de madeira, né? Um soquete. Já vou pôr a lâmpada aqui em cima para você entender. Aí ele pegou. Isso mesmo. Um fio aqui ele veio direto e ligou na tomada. Um outro fio ele ligou num potinho. E aí do potinho ele pegou um outro fio e foi lá para a tomada. Está aqui na parede na tomada, certo? Então um fio da tomada ele foi direto na lâmpada e o outro fio ele foi para a solução. E dessa solução ele ligou o outro fio na lâmpada. Por quê? Se esses dois fios estivessem encostados, a lâmpada acenderia. Então, né, aqui até aquelas lâmpadas, na época do Arrhenius só tinha lâmpada incandescente. Então, se esses dois fios encostarem... Gente, isso aí é o interruptor da sua tomada. Você aperta aqui o botão, ele fecha o circuito. Você desaperta o botão, ele abre o circuito. Esse aqui é o funcionamento da tomada lá na sua casa. Só que ele substituiu a tomada por um potinho. Então, o que o Arrhenius esperava? Ele esperava que, se aqui dentro desse potinho tivessem compostos iônicos dissolvidos na água, os íons estariam livres e conduziriam a corrente elétrica. Se tivessem compostos covalentes dissolvidos, os compostos covalentes não conseguiriam fazer o processo de dissociação, porque eles não tinham íons. Então, o que aconteceria? Você teria lá uma solução que não ia conduzir corrente elétrica. Então, os compostos iônicos iam acender a lâmpada e os compostos covalentes não iriam acender as lâmpadas. Era essa a expectativa, vamos dizer assim, do Arrhenius. E aí apareceram esses caras aqui no meio do caminho, principalmente os ácidos. Então, quando os ácidos aparecem, ele sabia que os ácidos eram compostos covalentes, eram formados por ligação covalente, então ele esperava o comportamento de uma solução não eletrolítica. Mas ele percebeu que os ácidos formavam soluções eletrolíticas, soluções que conduziam corrente elétrica. Então, Arrhenius falou assim, bom, temos um problema aqui. O problema que ele encontrou era que nem todo composto covalente reagia do jeito que ele esperava. Professor, então, pode falar que a ionização forma íons e a dissociação separa íons. Isso, é justamente, Daniela. Vamos dizer assim, até a etimologia, a origem da palavra. É isso, é justamente isso que quer dizer. Dissociação, separação de alguma coisa. Dissociar, deixar de ser sócio. Você está separando coisas que já existiam. Ionização, né? O ão aqui no final, né? De realizar uma ação. Eu estou realizando a ação dos íons. Eu estou produzindo íons. Então, a partir de um composto que não tinha íons, eu estou produzindo íons. Então, é perfeito sua definição. É justamente isso. A dissociação só está separando os íons que já existiam. A ionização está produzindo íons que não existiam antes. Professor, Oi. repete para mim, por favor, porque ficou mudo aqui. Tá, que parte que... Quem que falou primeiro? A Letícia. Oi, Lê. Então, qual parte que travou aí da diferença entre as duas? Isso. Travou Então, bem aí. O que é a dissociação? E, gente, por favor, é justamente isso que eu quero que vocês guardem. Vamos dizer assim, dessa aula, é a diferença mais importante que eu preciso que vocês saibam. Dissociação é a separação de íons que já existiam. Então, eu tenho um composto iônico, eu tenho íons já existentes lá pela ligação iônica. Então, sei lá, o sódio tinha um elétron na camada de valência, perdeu esse elétron, ficou com a carga positiva. O Cl tinha 7 elétrons na camada de valência, ganhou esse elétron e ficou negativo.
Então eu já tinha lá a carga positiva e negativa formada e eu joguei na água e só estou separando essas cargas positivas e negativas. Os compostos covalentes não, eles estão compartilhando elétron, então não tem carga aqui. Eles estão só compartilhando elétrons. Gente, se ele está compartilhando elétron, todos os elétrons ainda estão na eletrosfera, tanto de quem cedeu, tanto quanto quem recebeu, né? Então só está tendo compartilhamento de elétrons. No compartilhamento de elétrons não existem íons formados, não existe carga positiva e negativa. Então quando você pensa lá no HCl, mesmo o HCl dissolvido em água, o HCl aquoso, ele ainda não tem íons. Então ele só vai ter íons a partir do momento que ele sofrer a ionização. Então o que é a ionização? É a produção de íons a partir de algo que não tinha íons, a partir de algo covalente. Tudo bem isso? Como que isso acontece? É isso que a gente vai ver agora. Posso apagar tudo? Tranquilo? Alguém quer um minutinho para tirar print? Tira print. 5, 4, 3, 2, 1. Tirou? Já é? Posso apagar tudo? Eu nem vou mandar a foto dessa louça porque ela tá horrível, tá, gente? Eu vou... Professor, Oi, tem coisa no chat e eu queria tirar uma dúvida. pode falar. E aí eu já abro aqui. A gente tava tendo aula do Márcio, ele tava falando de propriedades periódicas. E, tipo, tinha uma propriedade que chamava energia de ionização. Isso tem a ver com o que a gente tá vendo hoje? Então, a energia de ionização é a energia necessária para tirar um elétron lá do composto. A energia de ionização vai servir justamente para dizer se esse composto consegue, né, se aquele átomo consegue formar um composto iônico ou se ele vai formar um composto covalente. Então, pela energia de ionização, você estuda a capacidade dele. Compostos com energia de ionização pequenas são compostos que facilmente perdem elétrons e formam cátions. Compostos de energia de ionização alta são compostos que não vão perder elétron. Então, se ele participar de um composto iônico, ele vai participar como ânion, porque ele não vai querer perder o elétron. Então, por diferença de energia de ionização, você consegue justificar a formação de um ou a formação do outro. Tudo bem? A Letícia pediu para avisar que caiu. Ela caiu. E não consegue voltar? Ela tá tentando. Não sei se já conseguiu. Quem é A mensagem não apareceu aqui. Não pediu para participar, tá bom. Fica de olho aí, Ana. Mas surgiu um novo participante. Agora apareceu a Beatriz. Beatriz entrou na sala de espera. Já admiti ela, prof. Muito bem. É que ficou piscando aqui amarelo aqui na minha cara. Ela entrou, já acho. A Isa estava comendo, parou de comer aí, Isa? O que você estava comendo de bom? Divide com a gente, vai. Eu tô com uma fome, a Tamira ainda não acordou para fazer meu café. Absurdo. Tá dormindo. Eu sinto, eu sei a hora que ela acordou. Tem café aí? Eu sei que ela acordou porque eu sinto o cheirinho do café vindo, assim, ó. O cheiro do pastel já tá vindo, café nada, né? Tem bolacha. E hoje é um dia feliz. Hoje é dia de padaria, gente. A gente pede padaria pelo Uber Eats, mas é R$9 a entrega da padaria. Aí não dá, né, meu? Você ficar pagando R$9 para entregar pão todo dia, vai à falência. Então a gente só paga um pãozinho fresquinho. E tem um preço mínimo também, né? Então, aí ela compra um monte de coisa. Compra pão italiano, não sei o quê, e aí pão francês. E aí o resto da semana a gente fica comendo os outros pães congelados, né? Pão italiano congelado, pão não sei o quê, mas de sábado é um dia feliz, é dia que tem pãozinho. Comprar um monte de pão francês, porque a gente faz assim aqui em casa, a gente comprou um monte, aí a gente congela. Aí sabe aquela fritadeira elétrica? Sei, eu aí tenho, você né? põe lá dentro e aí fica fresquinho, fica mais gostoso. Jura? A gente faz a mesma coisa aqui em casa. Aí, Tá bom, beleza. Também. Maravilha, gente. Vou comer pão francês todo dia agora. Vou engordar na quarentena. Agora foi.
Bom, Tem alguém que não está virando um leitãozinho nessa quarentena? Eu, quando terminar a quarentena, eu vou ser uma ursa polar. Peluda, Gente, eu não vou branca sair e pela mais porta. gorda. Eu continuo eu um palito. eu emagreci 2 quilos na Que quarentena já. isso, prof? É que Eu a Tamira engordei pagou isso, aula se de duvidar. ginástica, eu fico fazendo ginástica com ela. Agora eu já até comprei um Guaraná lá para ficar levantando assim, ó. A Letícia também falou que também emagreceu, Letícia. É, gente, vocês têm que fazer exercício físico, aquilo que o Rubão pôs outro dia no grupo lá. Nada de estudar 24 horas por dia, porque vocês estão trancafiados. Dá uma relaxada. Prof, com o horário do Rubão não é nem 24 horas, é 48. Outro dia ele compartilhou com a gente lá a orientação de estudo individual. Eu achei que ele pegou um pouco pesado lá. Depois fala para ele dar uma reavaliada lá. Quem que... Mas não tenho coragem... Não, mas... E como que você emagreceu se você não está treinando, Letícia? Não, tem que treinar. Eu tô feliz, gente. Eu tô conseguindo... E a Tamira fica me xingando. Que você fica enrolando para fazer academia comigo, não sei o quê. Mas já 2 quilinhos na quarentena. Ó, você não vai acabar minha aula. Depois, na hora que acabar a aula, a gente fica batendo papo. Esperando o próximo professor. Como que acontece a ionização? Como que a ionização dos ácidos realmente acontece? Então, quando eu tenho um ácido lá, eu vou pegar o HCl, só porque eu tenho preguiça de desenhar os outros. Então, o HCl é muito facinho de desenhar. Como que acontece a ligação do HCl? Bom, o H tem 1 elétron, o Cl tem 7 elétrons, eles compartilham um parzinho, certo? E forma a ligação covalente, beleza? Vocês já viram tudo, né? Já estão aí, já foi ligação covalente, né, com o Márcio. Aí esse cara vai reagir com a água, e gente, cuidado com isso, porque é uma ionização. Então, se é uma ionização, tem uma reação química, está acontecendo reação. Quando a gente pensa, então, na ionização, a água é participante. Tanto que a hora que o Arrhenius, lá para a próxima aula, ele vai definir ácido, ele define ácido justamente como isso. Toda substância que, dissolvida em água, forma como único cátion um H+. Então, a água é participante do processo de ionização. O que acontece quando eu jogar esse cara em água? Vai formar o H+, aquoso, e o Cl- aquoso. Aqui eu vou ficar um pouquinho repetitivo, semana que vem eu vou falar praticamente isso de novo. Eu vou começar a aula da semana que vem de novo com isso, né? Mas é que eu quero que vocês enxerguem isso. O que vai acontecer de verdade aqui? Por que a água é um participante da ionização? Por que a água está participando da ionização? Porque sem a água isso não aconteceria. Quando eu ponho a água aqui do lado, ó, eu já vou montar a água do jeito bonitinho, vamos dizer assim. Já cumprindo a geometria molecular. Então, eu tenho uma ligação covalente aqui, eu tenho uma ligação covalente aqui, certo? Beleza? Quando eu faço essa ligação, quando eu faço essa reação... Você pode me tirar uma dúvida sobre ligação covalente? Claro, quem falou? O Márcio disse, é a Ana, o Márcio disse que eu não posso colocar mais esse retângulozinho, mas o senhor está colocando, então eu posso ou não posso? Então, na verdade é assim, o que você não pode mais representar é a ligação covalente da ativa. Ela não existe mais, né? Cadê o David? Levantou a mão? Fala aí, David. Professor, mas se eu colocasse, por exemplo, o HCl e a setinha e a água em cima, é a mesma coisa ou não? Tem que ser tipo mais H2O? Você pode representar a água em cima da setinha, porque assim, ela é um participante da reação, mas ela não se transforma na reação. A gente vai mostrar isso aqui. Então, como ela não se transforma, se você não quiser representar ela aqui, você pode representar ela em cima da setinha, não tem problema.
Ah, tá. Mas Isso. ela precisa estar em algum lugar para indicar que ela existe, para indicar que ela aconteceu, né? Tudo Então bem. precisa em Prof, algum Obrigado, lugar. professor. Nada, Prof, imagina. você falou sobre o ácido base de arrênios. Eu lembro que tem outro cara, eu acho que é Brownstedt o nome dele, não lembro. Tem mais dois, o Bronsted Luri e o Lewis. Então tem Eu mais dois lembro aí o nessa professor parada. meu falando que nem toda base, tipo ácido de arrênios, é um ácido de Brownstedt. Você pode me lembrar por quê? Gente, isso daqui umas, tipo, 5 ou 6 aulas. É assim, ó, o arrênios é o menor conjunto. São os ácidos e as bases mais fáceis. O Bronsted-Luri, ele para de olhar para o H+ e o H- e ele começa a olhar para os pares de elétrons. E o Lewis também. Então, ele para de se importar com esse negócio de H+ e OH- e começa a se importar mais com a ligação, que é o que justifica melhor. Então, o Bronsted-Luri é mais completo do que o Arrhenius, porque ele olha para quem ganha e para quem perde próton, que é o H+. E o Lewis é mais completo ainda, porque ele olha para quem cede e para quem recebe pares de elétrons. Então seria Lewis, pequenininho, Arrhenius, pequenininho, Bronsted-Luri maior e Lewis maior ainda. Então pense em 3 conjuntos mesmo. Todos os ácidos de Arrhenius também são ácidos de Bronsted-Luri, mas tem ácido de Bronsted-Luri que não é Arrhenius. Todo ácido de Bronsted-Luri é de Lewis, mas tem ácido de Lewis que não é de Bronsted-Luri. Então tipo, não, são 3 conjuntos, um dentro do outro. Mas a gente vai discutir sobre esses caras. A gente vai evoluindo até, na verdade, a gente para de falar de compostos iônicos quando chega no Bronsted-Luri. Então, a gente vai chegar lá. Voltando para a dúvida lá da Ana, da ligação, quando a gente vai representar a ligação, a fórmula eletrônica de Lewis, o Lewis justamente justifica a existência da ligação pela aproximação de pares de elétrons. Então, esse tipo de representação, o que a gente fala? É um recurso didático. É um recurso didático para mostrar que esses elétrons estão juntos. É que para o Lewis, esses elétrons eles só estão próximos. Então, na verdade, é como se isso aqui, né, o que está acontecendo de verdade? É como se essa ligação que eu apaguei nada mais fosse do que um parzinho de elétrons do mesmo jeito que eu tenho aqui em cima no O. Só que para isso dar certo, eu preciso pegar esse H e eu preciso aproximar ele assim, ó, de uma forma geométrica que você entenda que tanto o O quanto o H estão usufruindo desse par de elétrons. Gente, o que está acontecendo? Né? A química não sofre grandes mudanças há muito tempo. Então eu costumo brincar que aí os velhos chatos da EUPAC não tem muito o que fazer, já que não sofre grandes mudanças. Então eles ficam inventando essas historinhas assim. Não vamos mais representar assim. Tá bom, então se não vai mais representar assim, vai representar como? Eles unidos de verdade. Tá bom, me mostra eles unidos de verdade. Não sei mostrar. Então põe mais pertinho e põe o parzinho de elétrons junto deles. É isso, né? O que está acontecendo aí de verdade? Gente, as nuvens eletrônicas dos dois, os orbitais dos dois estão se unindo na ligação covalente. Eu não consigo representar isso, né? A gente não consegue desenhar essa representação. Então, hoje, a representação mais aceita é essa aqui. Então, assim, é o que eles esperam de vocês. Vocês aproximam os átomos e deixam o par de elétron entre eles. Mas aí, se você for formar uma dupla ligação, daí já começa a ficar um negócio mais feio ainda. O que eu faço? Gente, FUVEST e Unicamp, né, que são as que mandam aí, basicamente, em todos os vestibulares do estado de São Paulo, ainda não se pronunciaram sobre o assunto. O Enem ainda não se pronunciou sobre o assunto. Se eu representar assim na FUVEST ou na Unicamp, ou no Enem, é que o Enem não tem segunda fase, então eu não vou desenhar. Mas se eu representar assim na FUVEST ou na Unicamp na segunda fase, ou se eu representar assim, eu duvido que eles deem errado. Vou fazer o seguinte, esse ano eu vou tentar participar de novo lá do workshop da Unicamp. E lá eu vou levantar a mão e vou perguntar como vocês esperam que um aluno represente a ligação covalente?
e aí eu vou esperar lá, o cara vai desenhar na lousa e vai falar, ó, eu quero que eles representem desse jeito. E aí eu conto para vocês. Mas, assim, de verdade ainda não veio nenhuma determinação para a IUPAC, sim. Para a União Internacional de Química Pura e Aplicada, eles querem que represente desse jeito. Para os vestibulares, essas mudanças demoram um pouco mais de tempo para acontecer. Então, como demora um pouco mais de tempo para acontecer, dá para manter do jeito que vocês estavam fazendo. A IUPAC já exige que represente assim, os vestibulares não. Então, dá para ficar tranquilo. Eu acredito aí que pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos. A FUVEST tem um histórico de quando vai fazer uma mudança assim, significativa na representação, dá 3 anos para adaptação. Então, se eles avisarem no edital desse ano, na verdade, ele só vai começar a valer daqui 3 anos. Então, fiquem tranquilos. Assim é o mais certo, sem dúvida nenhuma. Mas se você representar assim, você não vai perder pontos nos vestibulares. Não que, está correto. Não. Né? Mas você não vai perder pontos no vestibular, que justamente é o que a gente está precisando agora. Né? A gente está focado nesse negócio. Não quero formar nenhum químico, né? Química pura e aplicada aqui. Essa não é a nossa intenção. Né? A intenção é que você entre na faculdade lá, você entenda até por que essa representação parece errada e essa representação não. Né? Então, você precisa... Né? Mas entra lá, depois lá dentro a gente discute. Bom, de um jeito ou de outro, é que do outro jeito fica mais fácil de eu mostrar. Então, eu vou voltar para o jeito antigo. Ó. Aí, não conta com o Márcio. Se o Márcio falar, não, imagina, o professor Alvânio nunca desenhou assim na vida. Ele sempre desenha certinho. Tá? Se o Márcio perguntar, mente. O que acontece quando eu jogo o ácido na água? Então, vamos lá. Joguei o ácido na água. Um par de elétrons da água, a água é muito polar. O que é polar aqui? A eletronegatividade, ou a diferença de eletronegatividade entre o H e o O, faz com que o O atraia mais os elétrons do que o H. Então, esse parzinho de elétron compartilhado aqui da ligação está mais próximo do O do que do H. Então, eu formo polos positivo e polos negativos na água, tudo bem? Então, a água é uma molécula polar. Peraí, professor, desculpe. Repete, por favor, não entendi esse negócio de polaridade. Vocês ainda não aprenderam polaridade com o Márcio? Só ligação? Aham. Então, ó, já vou antecipar uma aula inteira do Márcio. Deixa eu desenhar do jeito antigo, porque eu fico mais confortável em pôr setinhas aqui, ó. Tem mais espaço. O H, lembra da fila de eletronegatividade, certo? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Flúor é o mais eletronegativo, hidrogênio é o menos. Bom, então, ó, chegou meu pãozinho, escutei a moto buzinando, ó, que feliz. Daqui a pouco vou comer pão francês. Então, ó, o O é mais eletronegativo do que o H. Pensa que esse par de elétrons aqui, ele está numa nuvem. O que é uma nuvem? É uma região no espaço ocupada por pares de elétrons. Só que essa nuvem está sendo mais atraída para o núcleo do oxigênio do que para o núcleo do hidrogênio. Então, pensa que você tem o núcleo de um átomo aqui, o núcleo do átomo lá. O núcleo do átomo do oxigênio tem mais capacidade de atrair elétrons do que o hidrogênio. Eletronegatividade, capacidade em atrair os elétrons. Então, como esses elétrons vão estar mais atraídos, o oxigênio fica com uma carga parcial negativa. Ele não é um íon, presta atenção, pelo amor de Deus. A água não é um composto iônico, mas ela é um composto polar. Então, ela forma polos positivos e polos negativos. Tudo bem isso? Tranquilo? Então, eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Uma região onde eu concentro cargas negativas, uma região onde eu concentro cargas positivas. Então, esse polo negativo, ele vai gerar atração pelo outro composto. Gente, entre o H e o Cl, quem é mais eletronegativo? Cl. Então, como o Cl é mais eletronegativo, aqui vai acontecer a mesma coisa. Aqui eu vou ter o polo positivo e aqui eu vou ter o polo negativo. Agora eu vou fingir que existe conversa entre os átomos. O que acontece aqui quando eu ponho um ácido na água?
Quando eu ponho um ácido na água, a água, eu já usei o verde, agora vou mudar de cor. A água pega esse elétron dela aqui, o parzinho de elétron, e ela fala lá pro hidrogênio do ácido. Pô, meu, você tá aí nessa luta, brigando para tentar ter um parzinho de elétron com um cara que é muito mais eletronegativo do que você. Esquece esse cara. Eu tenho vários parzinhos de elétrons livres aqui, ó. Vem aqui, pega um emprestado para você, fica com ele para você emprestado, meu. Não precisa ficar lutando contra o outro. Larga seu elétron. Aqui, ó, num parzinho de elétron, vamos fingir que existe a diferença. Não existe. Mas tem um elétron que é do H e um elétron que é do Cl. O oxigênio aqui fala para o H, larga esse elétron, velho. Deixa esse elétron com cloro e se junta comigo. O que acontece se o hidrogênio largar esse elétron, deixar esse elétron com cloro? Ele desaparece, gente. Por que ele desaparece? Porque o hidrogênio não tem só um elétron na camada de valência. Se ele perder o único elétron que ele tem na camada de valência, ele some. A eletrosfera dele desaparece, fica só o núcleo. Então, o que acontece aqui? Eu formo um próton e esse próton se liga com a água. Então, quando acontece isso... Queria dizer que eu ó, é uma palhaça. Veio aqui, queria dizer que o pão tá quente. Tá querendo acabar com a minha aula. Eu vou acabar a aula mais cedo. Eu vou dispensar vocês 17 minutos antes. Nossa, dá até água na boca o cheirinho do pão quente. Prof, pede pra ela guardar um dentro do forno. Só que não tá pré-aquecido, então não vai funcionar. É. Caramba, viu? Não, vou ter que largar vocês. Depois eu continuo. Semana que vem eu vou chutar o roteador aqui e falar, gente, mandar lá no grupo do WhatsApp. Gente, caiu a internet aqui, ó. Sacanagem isso aí, hein? Agora é mó fácil acabar a aula antes, né? Só mandar um migué desse. Ó, volta pra cá, concentra aqui. Vou esquecer o pãozinho, vou pensar aqui. Então, ó, parzinho de elétron da água, falou pro hidrogênio, larga esse cara, deixa o elétron com ele e vem pra cá. O que acontece aqui, ó? O O da água, ele não tinha 3 parzinhos de elétron, agora ficou só com um livre. Um parzinho, ele se ligou com H+, que veio do ácido, e os outros 2 parzinhos, ele continua ligado lá com os 2 Hs que era dele. E sobrou Cl-. Por que Cl-? Cl, 7 elétrons. E aí ele veio e pegou um elétron que era do H, então ele fica um Cl-. Certo? Então, quando você pensar nessa estrutura, quando você pensar, né, na reação de ionização, o que acontece para a reação de ionização realmente ser efetiva? O hidrogênio do ácido, e por isso que a gente fala que o ácido é um dos únicos compostos moleculares que sofrem ionização, porque é um dos únicos que consegue fazer essa movimentação. O hidrogênio do ácido sai do ácido com uma quebra que a gente chama de quebra heterolítica, hétero porque é diferente. Então, o esperado numa quebra de ligação é que um elétron ficasse para um e o outro elétron para o outro. Então, que você separasse e cada um ficasse com o elétron que era seu de origem. Então, aqui é uma quebra heterolítica, o hidrogênio perde o elétron porque ele quer se juntar a um par de elétrons da água. O hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons. Como a água tem pares de elétrons sobrando, então ele vai ceder um par inteiro para o hidrogênio. Então, para o hidrogênio conseguir ser atraído pela eletrosfera da água, ele justamente precisa abandonar o elétron dele. Então, ele abandona o elétron dele com o cloro e vai embora. Aí ele é atraído pela eletrosfera da água. E aí ele forma... Hoje, existe uma outra forma de se representar o H+, que é o H3O+. Então, ou eu represento H+ aquoso, porque o H+ está junto com a água, ou eu represento H3O+. As duas representações são aceitas. Mas, normalmente, lá no meio científico, eles gostam mais do H3O+, porque ele, vamos dizer assim,
reflete mais como que aconteceu de verdade a coisa. Bom, aqui a gente tem a ionização. Compostos covalentes, que antes não possuíam carga, agora tem. Então, o que é a reação de ionização, no fim das contas? A reação de ionização é basicamente a formação de íons a partir de alguém que não tinha íons antes. A gente tem uns minutinhos ainda. Vou desenhar a ionização da amônia. A amônia é o NH3. Comecei com bolinhas, então vamos com bolinhas até o final, né? Então, o NH3 é assim. A água. E aí aqui, o que acontece? Aqui, na água, é a água que vai perder o H+. Porque aqui você também tem essa atração H, ó, também é uma atração muito eletronegativa. Só que na amônia eu tenho parzinho de elétron. Então, a amônia é considerada uma coisa diferente do ácido justamente porque o processo acaba sendo diferente. Esse parzinho da amônia vai atrair o H. Então, esse H da água cede o elétron para a água, forma o H+, e é atraído pelo parzinho de elétron da amônia. Então, aqui, na ionização, na amônia, na verdade, quem perde H é a água. Aí a amônia vai formar Professor, peraí, desculpe. A amônia, ela é polar também? Também faz ligação de hidrogênio, porque é o N com H. Ó, então, o N com H, o N é muito eletronegativo. Né? Ó, fui ontem no clube. Né? Então, o N é o terceiro. Dos eletronegativos, é o terceiro mais eletronegativo. E o H está lá embaixo. Então, aqui, o N puxa esse elétron aqui, puxa esse elétron, ele também fica negativo. Ele também está concentrando carga negativa, e aí ele vai atrair o H da água, que é positivo, lá para o N. Só compostos moleculares, então, podem ser polares? Ou os iônicos também? Então, polar é uma carga parcial. Né? Então, quando a gente define polaridade, a gente está definindo cargas parciais, positivas ou negativas. O composto iônico ele tem uma carga fixa, uma carga real que a gente chama. Então, a gente não chama, né, o composto iônico de polar justamente por isso. Porque o composto iônico ele tem uma carga efetiva. Quando a gente fala de polaridade, a gente está falando de uma carga parcial. Né? Então, quando a gente tem uma carga positiva e negativa, um íon, atraindo um composto polar, a gente chama isso de íon dipolo. A gente não chama de polaridade, a gente separa o nome, a gente chama de íon dipolo. Então, em vez de falar polaridade, a gente está falando que é um íon atraindo um composto polar. Até existe, na dissolução da água, do NaCl em água, o Na+, vai ser atraído por um sistema íon dipolo pelas moléculas de água. E o Cl- vai ser atraído pelo íon dipolo pelas moléculas de água. Então, existe essa atração, mas a gente não chama de polaridade, porque nos compostos iônicos a gente não tem polo, a gente tem íons, a gente tem alguém com a carga positiva, alguém com a carga negativa. O polo é uma parte é positiva, uma parte é negativa no mesmo composto. Então, para a gente chamar de polos, a gente tem que ter o polo positivo e o negativo no mesmo composto, na mesma estrutura. No íon, não. A gente tem o polo positivo numa parte, num elemento, e o polo negativo no outro elemento. Eles até estão unidos por forças intermoleculares, mas aí não é do esquema polar. É um outro nominho que a gente dá para tudo isso. Bom, valeu, professor. No fim das contas, então o que acontece aqui? Ó? O NH3 vira um NH4 com uma carga positiva e um elétron que era do H
deixa o OH com uma carga negativa. Bom, a gente vai falar das bases daqui a pouco. Todas as bases são compostos iônicos. Então, todas as bases sofrem dissociação, menos a amônia. A amônia é a única exceção. A amônia é a única base molecular que a gente conhece. Então, é a única base formada por ligações covalentes. É a única base que sofre ionização. Todas as outras bases vão sofrer dissociação. Tudo bem? Tranquilo isso? Então, esse é o esquema da ionização. O esquema da ionização dos ácidos, o esquema da ionização das bases. Beleza? Deixou. Se você... Bom, essa até tá bonitinha. Se vocês quiserem tirar print, deixa eu sair de lado aqui assim. Se quiser tirar print. Professor, Oi. eu tô com uma dúvida ali no NH4+. Por que é positivo? Eu entendi porque o outro é negativo, porque ele tá com um elétron a mais, o oxigênio, certo? Isso aí. E aí esse H aqui, ó, fica com elétron a menos, porque esse elétron é aquele elétron que eu pintei de verde ali, né? Que era, ó, esse elétron era desse hidrogênio e foi para o oxigênio. Então aqui, ó, esses 3 hidrogênios estão compartilhando elétrons. Só que esse cara, ó, largou mão do elétron dele e ganhou uma carga positiva. Quando ele é atraído pelo par de elétron, ele vai ser atraído pelo par de elétron do N, mas ele está levando a carga positiva dele junto. Então ele leva a carga positiva dele. Tudo bem? Entendi, obrigado. Tiraram o print Certo. já? Oi, fala, Natália. Eu tenho 2 dúvidas. Ali na amônia, quando eu fiz essa ionização, eu posso falar que a solução ficou com caráter básico por causa desse OH-? Perfeito, pode sim. E nas outras não, nas outras é neutro. Quando eu Caráter tenho um ácido. ácido... Caráter ácido. Ah, tá. Porque Tá. ele forma o H3 ou mais, que é o H+, né? Então as sempre outras- que tem uma Então sempre que tem uma ionização ou uma dissociação, o caráter da solução continua o mesmo do composto. Ou posso falar que mexe no pH? Mexe no pH, as dissociações vão mexer. A ionização, você pode afirmar isso. Então, quem sofreu ionização era um ácido, a solução vai ficar caráter ácido. Quem sofreu ionização era uma base, vai ficar caráter básico. Lá na dissociação, existe, lá na frente a gente vai estudar isso, a hidrólise. Então, os íons formados podem ter capacidade de quebrar água. Então, se o cátion for quebrar água, é porque ele está roubando o OH- da água, então ele vai deixar sobrar na solução íons H+. Então, se tiver a hidrólise do cátion, a solução fica ácida. Se tiver hidrólise do ânion, a solução fica básica. Então, a gente vai ver lá na frente, lá em equilíbrio, porque daí a gente precisa dos conceitos de equilíbrio envolvidos, mas lá na frente, quando a gente for falar de equilíbrio, a gente vai ver que nem sempre o caráter do sal vai ser mantido. Do ácido e da base na ionização, a gente pode afirmar isso. Dos compostos iônicos, não. Alguns não vão manter isso. Tá. E a minha outra pergunta era, ali quando a gente tem a amônia e o HCl, para eu conseguir fazer essa dissociação, essa ionização, é mais difícil na amônia porque a diferença de eletronegatividade entre o nitrogênio e o hidrogênio é menor? Posso afirmar isso ou não? Pode falar sim. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais fácil essa ionização vai acontecer. Então, aí você vai olhar, por exemplo, os ácidos fortes, eles justamente têm grande diferença na eletronegatividade. Você pode afirmar que a eletronegatividade tem influência nesse processo. Tá bom, obrigada. Bom, não é, vamos dizer assim, direto e unilateral, não é diretamente proporcional e a única coisa que importa, mas tem sim, tá bom? Gente, eu vou descer o computador de vocês, porque eu vou compartilhar a tela para a gente ver o exercício, tá? Então, deixa eu só pegar o meu banquinho. Não, e hoje de manhã eu acordei, né? Perguntei para vocês lá se o Ricardo já tinha saído, todo feliz, falei, vou ligar, não ligava a minha câmera do computador. Eu falei, puta vida, ferrou.
não vou ter câmera. Como que eu vou fazer para dar aula sem câmera, né? É que estava sem bateria. Quando está com menos de 10% de bateria, ele não ativa a câmera para criar a reunião. Quem falou que a Beatriz aqui? Só vi agora, Beatriz, que você só engorda. Bom, eu vou fazer um tutorial de emagrecer na quarentena. Tem que viver com a Tamira. Ela pede tanta coisa. Pega tal coisa, faz tal coisa, pega tal coisa, faz tal coisa. Meu, você não para de andar na casa inteira, só sobe e desce a escada, aí você vai ver como você emagrece. É só vir morar com a Tamira na quarentena que vocês emagrecem. Deixa eu aqui compartilhar a tela. Professor, cuidado que está sendo tudo gravado. Ela pode usar tudo isso contra você. É verdade, gente. Só podia falar mal dela depois que acabasse, né? Que a gente desativa o vídeo. Que burro. É esse aqui? Que calúnia. É um anjo. Vocês olham, ela parece boazinha, né? Quando eu compartilho tela, vocês não veem as câmeras que estão do ladinho aqui do meu cursor. Vocês veem a tela inteira do que eu compartilhei, né? Vocês não ficam vendo a fotinho de vocês no canto. É que eu deixo a fotinho de vocês. Então, beleza. Só o compartilhando mesmo. Vocês veem meu cursor também ou não? Sim. Sim. Beleza. Desenhar. Maravilha. Dados os compostos, ele te dá alguns compostos. Quais os que conduzem corrente elétrica quando estão puros no estado fundido? Gente, o que é estado fundido? Derretido. Então, quando eles estão... não é dissolvido em água, hein? É derretido. Quando eles estão no estado líquido. Gente, para conduzir corrente elétrica no estado fundido, aí obrigatoriamente precisam ser os compostos iônicos. Então, na verdade, a letra A... Cadê com cor eu estou mexendo? Então, a letra A, que a gente vai marcar de rosinha aqui, tudo bem? Quem são os compostos iônicos? O A é um composto iônico, porque ele é um metal com A metal. Tem um jeito muito, vamos dizer assim, gambiarra, mas funciona bem. Quando o nome é particionado em dois pedaços, é porque você tem um cátion e um ânion. Então, acetato de sódio. O sódio é o cátion, o acetato é o ânion. É um composto iônico. Se eu derreter esse composto iônico, se eu esquentar até ele derreter, ele vai conseguir conduzir corrente elétrica. Ácido acético. Se eu esquentar até derreter o ácido acético, ele vai conseguir conduzir corrente elétrica? Não. Por quê? Porque ele é um composto molecular, um composto covalente. Para conduzir corrente elétrica, ele precisa sofrer mais um processo, que é a ionização. O calor não tem nada a ver com isso. Álcool etílico. Também não, né? E a glicose? Também não. Então, qual é o único composto iônico? Qual é o único composto que, fundido, ele consegue conduzir corrente elétrica? Acetato de sódio. Para a letra B, o B a gente vai fazer de azulzinho. Professor. Oi. Eu fiquei com uma dúvida. Lembra que você falou que, tipo, quando a gente chama a molécula de ácido, a gente já está, tipo, meio que dizendo que ela está na água, certo? Porque para ela ter a característica ácida dela, ela tem que estar na água, né? Então, mas aqui, quais os compostos conduzem corrente elétrica quando estão puros no estado líquido? Puros e fundidos. Tá, beleza. Então, puro ele tem que estar sozinho, ele não pode estar em solução, né? Entendi. Tudo bem? Porque quando ele colocou ali ácido, me confundi nisso. Mas, obrigado, entendi. Na verdade, a substância, né, o ácido, para ser chamado de ácido, ele deveria... estar em solução, né? Estar em solução, mas é isso. Como ele fala puro aí, então você vai considerar que ele não está em solução. Tá bom, obrigado. Não, imagina. Quais os que conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água? Bom, então aí o acetato também vai conseguir, né? Porque é o composto iônico dissolvido em água.
Aí aqui o ácido acético também consegue, o álcool etílico e a glicose não. Então, na letra A, só o acetato de sódio. E na letra B, além do acetato de sódio, também o ácido acético. Prof, Beleza? Oi. não entendi o álcool etílico. Então, ó, o álcool etílico, ele até tem um OH ali na estrutura, né? Mas ele é um composto covalente. Ele não é um ácido. Então, como ele é um composto covalente, como ele é um composto molecular, e ele não é ácido, ele não é amônia, ele não vai sofrer a ionização. Então, se ele não vai sofrer a ionização, ele não vai ter íons livres, ele não vai conseguir conduzir corrente elétrica. Então, os covalentes, só os ácidos vão conduzir, né? Os ácidos e a amônia, mas a amônia é única, assim, né? Sim, sim. Então, Tá ácido bom. e amônia conseguem conduzir. Obrigada. Agora, deixa eu ir no anotar, eu preciso limpar todos os desenhos, porque senão na hora que eu mexer na tela... Vamos lá, 2. O gás clorídrico, então, é assim que eles se referem a um ácido puro. Aí eu falo olhando para as fotinhos de vocês, né? Eu tenho que falar olhando para a câmera. O gás clorídrico dissolve-se em água, então é assim que eles chamam, né, quando uma substância pura está aí presente, e é um ácido, ele não usa o ácido, ele usa o nome, vamos dizer assim, usual, comercial, ou sei lá, cloreto de hidrogênio. Ele vai tentar, usando o nome, mostrar que esse cara não é uma substância pura. Então, o gás clorídrico dissolve-se em água, formando uma solução condutora de eletricidade. Entretanto, quando o gás é dissolvido em um solvente apolar, como o hexano, a solução resultante não conduz eletricidade. Essa observação conduz à conclusão de que, então, o que a gente pode concluir? Que o ácido clorídrico, né, o HCl dissolvido em água, é uma solução condutora. Já o HCl, né, o gás clorídrico dissolvido em algo apolar, não vai ser condutor. O HCl é um composto molecular, seja sobre a forma gasosa ou dissolvida. Não, né? Porque dissolvido em água ele vai ser iônico, ele vai sofrer ionização. O HCl tem ligação covalente apolar, já podemos parar aí, né? Porque como é um composto binário, como é um composto só de 2 elementos, e os 2 elementos são diferentes, eles têm diferentes eletronegatividades, eu já sei que ele é polar. Então aqui, a hora que ele fala apolar, você já sabe que está errado. C, o HCl não se ioniza em água, daí não faz o sentido lá de conduzir corrente elétrica, está fora também. O gás HCl é covalente, mas se ioniza em água. Então, beleza, né? Então ele é covalente e sofre ionização em água. Aí justifica o fato de conduzir corrente elétrica em solução aquosa e não conduzir corrente elétrica no hexano, porque ele só se ioniza na presença de água. Então eu preciso da água para ele sofrer a ionização. Tudo bem? O HCl se encontra permanentemente ionizado. Mentira, né? Porque se ele estivesse permanentemente ionizado, ele ia conduzir com o hexano também. 3. Qual dos seguintes procedimentos é o mais indicado quando se quer distinguir entre uma porção de água destilada e uma solução de água açucarada, sem experimentar o gosto, né? Então, no laboratório, a gente nunca experimenta. Gente, eu tenho água destilada e água com açúcar. Filtrar vai adiantar alguma coisa? Não, porque o que você quer fazer é ver não é ver os íons, é testar se tem íons ou não. Não, ele só quer diferenciar, ele nem quer testar os íons, viu, gente? A açúcar não vai conseguir conduzir, porque ela não vai produzir íons. A açúcar é covalente, ela não consegue conduzir íons. Mas filtrar, se é uma solução de água com açúcar, a água e açúcar vão passar no filtro, né? Então você não vai conseguir separar. Determinar a densidade. Vai ser bom, né? Vamos ver as outras, vamos ver se tem uma opção melhor. Medir a condutibilidade elétrica. Medir a condutibilidade vai servir? Não, conta do açúcar, acabei de pensar. Porque é açúcar. Usar papel de tornassol. Tornassol indica ácido e base. Também não vai funcionar.
Decantar os líquidos. Bom, se a filtração não funciona, a decantação também não funciona. Então, vai ser determinada a densidade. Gente, pensa assim, ó, você tem um copo com água, 200 ml. Aí você pega mais 20 gramas de açúcar e joga lá nesses 200 ml e mexe. Se você quiser fazer esse teste agora, na hora que acabar a aula, você consegue fazer rapidamente. Pega uma canetinha, põe uma quantidade de água lá no copo, pega uma canetinha e marca o nível da água. Aí você joga lá 3, 4, 5 colheres de açúcar e mexe. Você vai ver que o açúcar vai dissolver e o volume de água não vai mudar. As moléculas de água têm espaços vazios entre uma e outra. E o açúcar se encaixa justamente nesses espaços vazios. Então você não tem variação de volume e mesmo assim você tem variação de massa. Você aumentou a massa e não mudou o volume, então vai mudar a densidade. Tudo bem? E vamos para o nosso último. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom. Por que eu não estou conseguindo diminuir? Só no botãozinho. Ave Maria, olha que bagunça que eu fiz. Vocês conseguem ver o quadro inteiro aí? Bom, a gente leu. As alternativas pouco importam, né? Deixa eu tirar a fotinha de vocês no canto e jogar por. Observando o desenho, ele representa um circuito elétrico. O becker contém água pura, a qual adiciona-se uma das seguintes substâncias. Gente, esse é o experimento do Arrhenius, tudo bem? Então, a Arrhenius montou um experimento basicamente nisso. Então, aqui a bateria ou a tomada. Então, um polo liga diretamente na lâmpada, o outro polo vai lá para a solução e aí você sai com outro fiozinho para ligar na lâmpada. Então, aqui o circuito fica aberto, só com a água pura, e aí, dependendo do que você jogar aqui dentro, você vai ter ou não condução de corrente elétrica. Após a adição, a lâmpada pode ou não acender. Indique quantas dessas substâncias fariam a lâmpada acender. Então, vamos lá, ó. LiOH. Vai acender ou não vai acender essa lâmpada? Já estou vendo cabecinhas chacoalhando. Pai, por quê? Eu acho que não. Ó, o Li vai acender, porque o Li é um metal. E o OH são ametais. Então, o Li é um cátion e o OH vai ser um ânion, composto iônico. Se é composto iônico, dissolvido em água, conduz corrente elétrica. Tudo bem? Então, o LiOH é um dos que vai conduzir. C8H18. Joguei C8H18 na água. O que é C8H18? Gasolina, né? Gasolina é um composto covalente e não vai conduzir. HBr. Bom, esse é fácil, né? É um ácido. Todo ácido dissolvido em água sofre o quê? Ionização. E se ele sofre ionização, ele produz íons livres, ele vai conduzir com corrente elétrica. Gente, esse aqui é a pegadinha. Cobre. Cobre metálico. Cobre metálico conduz corrente elétrica. Gente, se eu jogar cobre metálico na água, o que vai acontecer? Nada. Porque o cobre não é solúvel em água. O metal cobre não se dissolve na água. Você já viu o cobre se dissolver na água? Choveu os fios lá, né? Do poste derrete tudo. Né? Dissolve na água da chuva. Não acontece, né? Então, o que vai acontecer? Se eu jogar o cobre, ó, quer ver? Vamos pegar aqui um vermelhinho para o cobre. Se eu pegar o cobre, que é vermelhinho, e jogar na água, uma barrinha de cobre, ele vai ficar aqui, ó, no fundo, assim, ó. Não vai acontecer nada. Né? Para o cobre conseguir conduzir corrente elétrica, ele teria que, tipo, fechar o circuito, assim, ó. Ele teria que encostar lá na barrinha, certo? Senão, ele não conduziria. E o Ki, iodeto de potássio. Conduz ou não conduz? Potássio é metal. E o iodo é um ametal. Então, eu tenho metal com ametal, tenho composto iônico. Se eu tenho composto iônico, ele conduz corrente elétrica. Então, oi. O composto iônico, como ele é sólido na temperatura ambiente, toda vez que eu colocar ele em solução aquosa, ele se dissocia mesmo assim? Ele é sólido na temperatura ambiente e todos os compostos iônicos são solúveis.
Então, como todos os compostos iônicos são solúveis, uns são muito, outros são pouco, mas todos são solúveis, ele se dissolve e logo se dissocia. Beleza? Então, aqui eu tenho 3 substâncias que conseguem se dissolver, 3 substâncias, letra C de capeta, né? Ó, pronto, beleza. Tranquilo, gente? Beleza isso? Professor, Oi, quem que me chamou? o Johan. Oi, Johan, fala. Você pode voltar na 3, por favor, que eu fiquei em dúvida. Voltar na... Porque para mim, se você testar com condutividade, você consegue saber se o açúcar vai conduzir ou não. Então, na verdade, o açúcar não conduz corrente elétrica, né, em solução aquosa. E a água pura também não. Então, os dois dariam o mesmo resultado. Os dois não apresentariam condução. Ah, tá, entendi. Tudo bem? Beleza, meu problema foi com a água. Porque daí com a água pura aí não vai mudar, né? Porque você tem ou a água pura ou a água com açúcar. E aí se fosse, sei lá, água com sal e água com açúcar, aí a condutibilidade seria eficaz para diferenciar uma da outra. Beleza? Nada, imagina. Vou voltar aqui para minha carinha. Tranquilo, gente? É isso? Todos bem? Todos entenderam esse conceito? Eu estava com a expectativa que eu ia conseguir pelo menos dar uma aula de ácidos, mas eu já roubei 10 minutos do lanchinho de vocês, né? Bom, gente, ó, é isso. Boa semana para vocês. Fiquem tranquilos. Eu vi que está saindo um monte de notícia de um monte de coisa. Vestibular muda, vestibular muda. Gente, se tranquilizem, fiquem calmos. Se tiver alguma angústia muito grande, precisar falar com a gente, chama, conversa. Mas é o que eu falo, quanto mais difícil, melhor para vocês, porque vocês estão preparados. Então, quanto mais difícil, melhor. Então, mas não fiquem, sabe, eu sei que é difícil nesse momento segurar o estresse. Eu concordo. Mas não se angustiem com essas coisas, tudo bem? E se a angústia começar a aumentar, procura a gente. Chama um de nós, chama o Rubão, eu estou aqui à disposição. Também acredito, né, a Tamira, vou falar por ela, mas ela também está à disposição. Sem problema nenhum. Com quem vocês tiverem mais afinidade, mais tranquilidade de conversar, chamam de nós e a gente conversa um pouco, não tem problema nenhum. Mas não deixem essas angústias aí se acumulando. Vamos levando e o que tiver que ser vai ser igual para todo mundo, então tanto faz se vai mudar, se não vai mudar, se vai ficar igual, se vai ficar diferente, se vai ficar mais fácil, se vai ficar mais difícil, vai ficar para todo mundo, então desencana desse negócio, tá, gente? Não aumentem as angústias, né? Já temos muitas nesses dias, então não aumente as angústias com isso. E se precisar da gente, a gente está aqui, tá bom? Então, um beijo para vocês, um bom feriado aí, né? Feriado prolongado, vocês vão emendar ou não? Não? Segunda feriado. Que feriado, né? Então, normal. Não vai ter? Não. Não vai ter? Eu não tô sabendo. É aula mesmo. É aula normal. Então tá bom. Mas é isso aí. Descansem no domingo que já tá bom. Então, bom descanso amanhã. Né? Tem coisa para fazer no domingo. Tem no coisa horário do Rubão. Pelo horário eu vi que ele pôs até, sacanagem. Mas pega leve, viu? Não precisa cumprir o horário do Rubão ao cara da letra aí. Eu tô descredenciando o chefe, mas ele vai ficar bravo. E você tá gravando ainda. E tá gravando ainda, devia ter pausado antes de falar mal dele. Mas tudo bem, é isso, gente. Fiquem tranquilos, dêem uma descansada no domingo. E precisando da gente, é só chamar que a gente está aí para ajudar vocês, tá bom? Valeu, professor. Falou, gente. Prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau, professor. Obrigado. Bom sábado, bom domingo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até.